E aí pessoal, aqui é a Gaia e hoje esse vídeo vai ser o primeiro de muitos, eu espero, sobre aulas de português, em especial com enfoque na gramática. Posso fazer outras aulas com relação à redação e outros tópicos que até são muito importantes para provas de vestibular, de Enem, de concursos, que eu pretendo também fazer alguns vídeos sobre redação, mas eu gostaria de falar sobre a gramática, sobre o estudo da gramática, porque eu vejo que é uma área que muita gente tem dificuldade. Dando minhas aulas, tendo dado minhas aulas, eu percebo que nada se mostra mais difícil, mais dificultoso, mais problemático, mais atravancado para os alunos do que o estudo da gramática. E, em partes, eu acredito que o grande problema disso está na maneira como o estudo gramatical ele é passado nas escolas. E eu vou ser bem sincero com vocês, até o meu final de ensino médio, até eu entrar na faculdade de letras, porque antes da faculdade de letras eu fiz a faculdade de administração, eu não entendia a gramática, eu não sabia a gramática. Eu não só não sabia, como eu detestava gramática. E hoje é um dos assuntos que eu mais gosto, é um dos assuntos que eu mais tenho interesse e que eu mais até me divirto vendo. E essa é a questão. Entrando na faculdade de letras, houve uma maneira completamente diferente de se abordar o estudo gramatical. E eu digo mais, eu só aprendi realmente sobre... estava escorregando aqui o microfone. Eu só aprendi realmente a observar a gramática, a entender a gramática, após meus estudos de latim. Após os estudos de latim na faculdade. E isso me inquietou bastante. Por quê? Porque eu me perguntei qual a razão de que eu só vinha entender a gramática do português após estudar latim. E aí que eu percebi que o método, a maneira pela qual se aborda o estudo do latim, a tradução do latim, a maneira como se chega no latim, é uma maneira muito mais prática, muito mais direta, muito mais interessante da forma, em comparação à forma com que nós usamos, com que nós abordamos a gramática do português. E a partir disso, eu resolvi então tentar fazer esses vídeos. Vou tentar fazer esses vídeos para mostrar uma nova maneira, uma maneira diferenciada de se abordar a gramática no português. E este vídeo aqui, ele será apenas um início, apenas uma introdução para o estudo da gramática, em que eu irei discutir um pouco sobre isso, e nos próximos eu irei adentrar mais especificamente em como abordar a gramática. E essa é a questão. Por que nós temos tanta dificuldade? Essa é a questão norteadora desse vídeo. Por que, de forma geral, as pessoas têm tanta dificuldade de aprender a língua, aprender a ler a língua, a observar a língua, quando ela é uma das coisas mais naturais para nós? Todos nós falamos, todas as pessoas dentro de um padrão normal, elas falam, elas aprendem a falar. Não importa de onde elas nasçam, elas aprendem a falar a língua nativa. Desde que não tenha algum problema, como por exemplo problema auditivo ou coisa do gênero, elas aprenderão a falar a língua falada do lugar. E por que é tão difícil aprender a gramática? Isso não é só no Brasil. De forma geral, as pessoas têm muita dificuldade de aprender a gramática. E essa é a grande questão. Eu acho que é por causa do método, a maneira como se ensina de forma genérica a gramática. Por quê? De forma geral, a gramática, mundialmente falando, nos Estados Unidos, eu tenho noções de como é ensinado na China, nos Estados Unidos e em alguns países latino-americanos. De forma geral, a gramática é ensinada assim, do tipo, as pessoas dão, hoje nós vamos aprender crase, hoje nós vamos aprender orações subordinadas. Simplesmente dão os termos para as pessoas aprenderem, sem explicar de maneira geral como isso se aplica à língua e como isso se integra no todo da língua. A língua ela é ensinada aleatoriamente para as pessoas. É como se eu fosse querer mostrar para vocês, vamos lá, eu vou ensinar para vocês o que é uma caneta. Só que ao invés de ensinar como é uma caneta, eu começo explicando o peso atômico dos átomos que compõem a caneta. Aí você fala, porra minha gente, pra que eu estou aprendendo o peso atômico dos átomos que compõem a caneta? Por que eu quero aprender quais são os plásticos que compõem aqui a caneta, que isso aqui é a cor azul e que isso aqui é uma tampa? Eu ainda não estou aprendendo para que serve a caneta. De forma geral,
não se ensina a língua a partir dela ser uma coisa funcional. Se ensina a língua de forma aleatória, se ensina a descrição da língua de forma aleatória. E este é um dos grandes problemas. Não se ensina um método prático, um método útil para se aprender a língua. Então, vamos lá. Quando nós estudamos a gramática, nós estamos fazendo o quê? Nem isso a gente aprende na escola. A gramática, minha gente, é apenas uma descrição da língua. Uma descrição de uma determinada língua. No caso, nós vamos aqui ver uma descrição do português, que é a língua que nós temos como base, língua mãe. Então, quando nós vamos ver uma gramática, nós não estamos aqui aprendendo como escrever correto ou certo. Não é esse o importante. O importante é aprender a descrever a língua. Descrever, você olha para uma frase na língua e poder descrever, isso é um sujeito, isso é um objeto, isso é um substantivo, isso é um adjetivo. É isso, você está dando nome a algo que já é natural de você, a língua, a capacidade de falar. Então, é semelhante quando, por exemplo, você olha e você vê, se eu falar para você, é um animal de 4 patas, que late, que anda em matilha, que tem pelo, dentes afiados, carnívoro, você já pressupõe, é um cachorro. Cachorros latem, andam em matilhas, têm rabo, são mamíferos, etc. Essas descrições dos animais, é dessa maneira que nós temos que pensar a língua. A língua, portanto, deve ser pensada como um quebra-cabeças. E é essa grande maneira, o grande estalo, a grande ideia que foi o que eu percebi quando entrei na faculdade de letras e fui estudar latim. Porque o estudo do latim é um estudo muito, muito de peça por peça, como se fosse um quebra-cabeças. Não, essa palavra aqui é isso, essa palavra aqui é isso. Se eu combino essas duas palavras, eu tenho isso. É assim que nós temos que perceber o português, quando nós quisermos analisá-lo de forma gramatical, a gramática do português. Temos que observar o português como um quebra-cabeças. Então nós temos aqui, temos essa palavra, mas essa palavra, que nessa frase funcionam assim. Eu pego uma peça, pego outra peça e junto. E posso entender assim a figura. Quando você olhar o português, você primeiro tem que perceber, o português ele é natural de você, você sabe falar português. Você não está aqui aprendendo algo completamente aleatório. Você está tentando perceber, por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou falando, o que é eu? O que é eu tô? O que é falando? É isso que você está fazendo. Você está pegando o português e querendo descrevê-lo da mesma forma como você vê um animal e pode descrever. Aquilo é uma pata dianteira, pata traseira, pelo, dente, orelha, focinho. É isso que você faz com o animal. Você descreve o animal. E em segundo lugar, você tem que perceber a língua exatamente como isso, como um quebra-cabeças que você é capaz de descrever as peças. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero responder essa pergunta: por que temos tanta dificuldade de saber português, de descrever gramaticalmente português? A minha resposta, de forma geral, é porque nós não percebemos que o português, nós já sabemos o português já é inato de nós, enquanto falantes naturais de português, enquanto falantes de primeira língua como português, como primeira língua, nós temos que perceber que o português é nosso, que nós falamos ele. E, em segundo, nós temos que ver o português como um quebra-cabeças. E é basicamente o que eu vou fazer nesses meus próximos vídeos, é ensinar a vocês esse meu método, por assim dizer, de analisar o português como quebra-cabeças. As partes. Eu vou ensinar a vocês quais partes você tem que analisar, quais são as partes gerais do português e como fazer isso de maneira processual, direta, de uma maneira boa, não confusa, clara, objetiva, para poder assim não mais ver a língua portuguesa, ver a gramática do português como um problema, mas sim como algo até divertido, como um jogo de quebra-cabeças. Bom, fica então para os próximos vídeos que eu for postar sobre como ver o português como quebra-cabeças e como ver esse método que eu vou explicar para vocês, esse meu método de observação, para poder assim ver o português de uma maneira mais simplificada, mais simples, mais direta e poder analisá-lo gramaticalmente de uma maneira até mais divertida. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deem like, deixem, comente, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no meu Twitter Gagaia e no meu Facebook Gagaia. Então, minha gente, até a próxima aula de português, até a próxima aula de gramática comigo. E é isso aí.
Falou!